noite desta quarta-feira, 25 de setembro, a Kataib Hezbollah do Iraque realizou um ataque bem-sucedido com drones contra o porto de Eilat. No último dia, a resistência iraquiana realizou pelo menos 5 operações, atingindo diretamente 2 instalações militares no sul da Palestina ocupada com drones, incluindo a base aérea de Sapir, bem como instalações no norte da Palestina ocupada. O porta-voz do Kataib Hezbollah do Iraque, Abu Ali al-Askari, convocou todas as organizações do eixo da resistência a aumentarem suas operações contra Israel em qualidade e quantidade, em demonstração de apoio à Palestina e ao Líbano. Bom, pessoal, além dessa ação de grande envergadura do Kataib Hezbollah, que a gente pode ver aqui também nas nossas imagens aqui transmitindo na nossa tela nesse momento, uma ação que causou ali uma preocupação bastante grande ao Estado sionista de Israel, porque causou ali o ferimento de soldados sionistas, causou ali um estrago ao porto de Eilat, que é esse porto que fica ao sul do Estado sionista de Israel. É uma demonstração de que as forças da resistência anti-imperialista do Levante, mesmo ali do Iraque, que fica até um pouquinho mais para o norte, todas essas forças elas têm conseguido, à sua moda, à sua maneira, dar um salto qualitativo muito importante nesse momento. Lembremos ali que, inclusive, o porto de Eilat é o porto em que o movimento revolucionário, o movimento anti-imperialista do Iêmen, o movimento Ansar Allah, conhecido popularmente como os Houthi, é justamente esse porto que fica no sul de Israel, que esse movimento ele tem feito essas ações ali no Mar Vermelho no sentido justamente, né, de impedir a passagem de navios, de cargueiros e mesmo de navios militares para fornecer qualquer tipo de ajuda ou apoio militar ao Estado sionista de Israel ou mesmo transações econômicas. Quando a gente afirma aqui que Israel está passando por uma crise econômica sem precedentes na sua história, não é da boca para fora. Parte dessa crise econômica não é apenas tudo que eles têm torrado numa guerra que não tem causado nenhum retorno efetivo para eles, mas também pela ação do movimento Ansar Allah, também da ação do movimento de resistência do Kataib Hezbollah do Iraque, que atingem ali os portos não só de Eilat, mas também outros portos ali na região do Mediterrâneo contra o Estado sionista de Israel. Isso faz com que muitos produtos econômicos, muitos produtos comerciais não cheguem até o Estado sionista de Israel ou mesmo consigam sair. Isso significa que equipamentos tecnológicos, militares, isso não consiga chegar de fato ali ao Estado sionista de Israel, que já tem sofrido bastante com a não reposição também dos seus equipamentos. E isso é fruto não só do fato de Israel estar embebido nessa crise política, social, econômica e militar, mas principalmente também pela ação direta, né, pela contundência que tem sido feita as ações do eixo da resistência ali na região. Além disso, a gente também traz aqui mais notícias sobre o que está acontecendo na Palestina. As brigadas Al-Qassam, elas emboscaram, elas conseguiram executar uma ação de emboscada bem planejada que tinha como alvo um comboio de veículos sionistas ao longo da linha de suprimentos das forças invasoras a leste da cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Não sei se vocês, espectadores, vão se recordar, a gente até tratou isso aqui já no programa do Plantão Palestina, mas Israel havia falado e propagandeado que havia destruído completamente o Hamas ali no sul da faixa de Gaza, principalmente citando que havia destruído o Hamas na cidade de Haifa. Obviamente, nós já desmentimos isso aqui, como a própria resistência fez questão de desmentir. Hoje a gente assiste aí também na tela uma das ações de grande envergadura, de emboscada do Estado do Hamas contra o Estado sionista de Israel. Essas operações, pessoal, o aumento dessas operações militares de resistência anti-imperialista e anti-sionista, elas só irão aumentar e também só irão aumentar por ser uma necessidade histórica desses povos agredidos por Israel. Então, ver que a resistência palestina na faixa de Gaza, como a gente está assistindo aqui
nesse momento, nessas imagens, de produzir essas emboscadas. Lembremos do que foi a Batalha de Shejaia, no norte da faixa de Gaza, o norte da faixa de Gaza, que é um grande bastião da resistência palestina, e que expulsou ali as brigadas de Golani, que é uma das principais brigadas de inteligência, né, de elite, melhor dizendo, do Estado sionista de Israel. Eles saíram escorraçados da faixa de Gaza com uma mão na frente e outra atrás, completamente desbaratinados, sem saber, inclusive, como retornar à faixa de Gaza de maneira mais efetiva. Hoje a gente vê o alastramento dessas operações de sabotagem, e aí fica essa operação para a gente assistir aqui com muito entusiasmo, né, no sul da faixa, né, ali na região da cidade de Haifa, e ver o quão perto, né, esses combatentes da resistência nacional palestina estão ali desses soldados sionistas, desses invasores, e eles não têm a menor noção de onde esses combatentes estão. Não sei se vocês também vão se recordar, a gente já tratou isso aqui em inúmeros programas, no início mesmo ali do desenvolvimento, né, nos primeiros meses de desenvolvimento da luta na faixa de Gaza, desde o 7 de outubro, principalmente após a invasão terrestre. E uma das coisas que a gente sempre fez questão de trazer aqui foi o próprio desespero dos soldados sionistas que, sem nenhum tipo de preparo, treinamento, conhecimento prévio do território que eles estavam adentrando para poder combater o Hamas, eles mesmos admitiam que eles não conseguiam ver os soldados, os combatentes do Hamas, que eles estavam completamente perdidos, desesperados, com medo, que eles queriam sair da faixa de Gaza. E os que conseguiram sair da faixa de Gaza com vida, hoje não querem retornar, ou estão sofrendo bastante aí com danos severos, né, de saúde, de ordem psicológica e com traumas por conta do que foi feito e visto na faixa de Gaza nesse momento. Então, o que a gente extrai aí dessa ação de grande envergadura do Kataib Hezbollah, do Iraque, e também das Brigadas Al-Qassam e de todas as outras organizações de resistência ali na região da Palestina ocupada? A gente tira como saldo, né, que a resistência ela vai aumentar. É uma necessidade histórica que se impõe para todos os oprimidos. A Palestina ela tem ensinado isso com muita precisão aos povos oprimidos do mundo inteiro, de que sim, os povos oprimidos, eles conseguem se desenvolver e conseguem dar danos, prejuízos e vencer, portanto, os seus opressores, os seus algozes. E isso está mais expresso do que nunca nessa grande epopeia do povo palestino e também dos povos oprimidos, que é a Batalha do Dilúvio de Al-Aqsa, o seu desenvolvimento. E aqui, para fechar o nosso programa, pessoal, só para ficar muito claro, se o Hezbollah e o Hamas em 2006 foram capazes de expulsar Israel, ainda que de pequenos territórios, no caso do Hamas da faixa de Gaza, no caso do Hezbollah ali do sul do Líbano, que ainda estava ocupado, imagine, portanto, com o desenvolvimento militar, político, operativo dessas organizações hoje, em 2024, não estamos nem falando mais de 2023, estamos falando de 2024, o que essas organizações, numa histórica, né, ação coordenada com diversas organizações de resistência, formando, de fato, aí um eixo de resistência. Imagine, portanto, o que será a derrota de Israel, que não será apenas a expulsão do sul do Líbano, a expulsão da faixa de Gaza, a expulsão da Cisjordânia, será, portanto, ali o seu enterro, né? O seu enterro em terras palestinas, o seu fim em terras palestinas. Isso significa o fim da colonização, o fim das atrocidades, dos crimes de guerra, portanto, da usurpação do território palestino por parte de Israel. Então, nós devemos ficar extremamente felizes com os avanços da resistência. Devemos, obviamente, denunciar com extrema contundência os crimes de Israel, mas principalmente ver que a resistência nacional palestina do Líbano, do Iraque, da Síria, do Iêmen, enfim, do Irã, de todos os outros países ali da região, têm sido capazes de permanecer firmes, coesos, unidos e com ali uma resiliência, mesmo uma paciência chinesa para poder, passo a passo, com o prolongamento dessa guerra, de fato impor uma derrota definitiva ao Estado sionista de Israel.